Um fato inegável. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente gostaria. Aliás, não é um exagero dizer que na maioria das vezes as coisas realmente não acontecem como a gente deseja. A nossa própria entrada na realidade é feita por meio de uma experiência de frustração de expectativas. E não sou eu que estou dizendo isso, viu, gente? Mas é simplesmente o psicanalista inglês Donald Winnicott. O Winnicott descobriu que no início da vida, a maioria de nós vivencia um estado mágico onde nossa necessidade de alimentação é satisfeita quase sempre de modo imediato, o que nos leva a acreditar que somos nós mesmos quem criamos, pela força do desejo, o objeto que nos alimenta, geralmente o seio materno. Em outras palavras, como a maioria das mães não demora muito para amamentar seus bebês logo quando percebem que eles precisam de alimento, os pequenos são levados a crer que eles próprios produzem magicamente a vinda do seio. A propósito, gente, é justamente para esse estágio de desenvolvimento que regridem as pessoas que acreditam no poder do pensamento positivo de atrair coisas boas. É ali aproximadamente a partir do 3º ou 4º mês de vida que as mães começam a não atender mais à necessidade de alimentação dos bebês de modo tão imediato, o que os leva a vivenciar com mais frequência a experiência da frustração. É nessa fase que os pequenos se dão conta de que existe uma realidade para além deles e de que essa realidade possui uma dinâmica própria e que nem sempre está alinhada com os seus desejos. Ao ser frustrado pela demora da mãe, o bebê finalmente descobre a realidade externa. É nesse sentido, então, que a porta de entrada para o mundo real não é tão confortável assim. Freud expressou essa mesma ideia ao longo do seu famoso livro Mal-Estar na Civilização, no qual defende a tese de que a existência humana é marcada pela experiência do desconforto, da frustração e do mal-estar. Para Freud, isso decorreria, dentre outras razões, do fato de que existe um descompasso estrutural entre a realidade e os nossos desejos, coisa que, como o Winnicott nos mostrou, a gente descobre já nos primeiros meses de vida. Gente, a frustração faz parte da vida e não tem como existir sem experimentá-la com alguma frequência. Nem sempre a gente consegue comprar tudo que gostaria de comprar. Nem sempre a gente consegue ir a todo lugar que tem vontade. Tem tanta coisa que a gente fica imaginando que se tivesse, seja lá um objeto, uma viagem, um emprego dos sonhos, um grande amor, sei lá, tem tantas coisas, né? Que a gente seria feliz, completamente feliz e pleno. Até que um dia a gente tem a coisa e nem preciso dizer o que acontece, né? Nosso corpo vai se desgastando com o tempo, perdendo jovialidade, vigor, saúde, dentre tantos outros atributos físicos também. Isso sem falar das vulnerabilidades e infortúnios, violência, trânsito caótico, discursos de ódio, de segregação, esses chorumes disseminados em larga escala nas redes sociais, aos quais a gente está em grande medida exposto no nosso dia a dia. Olha, se eu fosse listar aqui todas as fontes das nossas frustrações cotidianas, além da lista ficar gigantesca, eu com certeza começaria a chorar. E muito provavelmente você aí também faria isso. E realmente, gente, não é essa a minha intenção. Longe disso. E o que a gente faz então? Simplesmente pratica a resignação e aceita as frustrações de forma indiferente? Bom, mais ou menos, né, gente? Creio que existem duas formas de lidar com as frustrações. Uma mais saudável e madura e uma, entre aspas, aqui, patológica e imatura. A forma imatura e, portanto, adoecida de vivenciar as frustrações, é aquela que parte da premissa de que a existência delas seria uma espécie de falha do sistema. Quem lida com as frustrações de maneira patológica as encara como bugs da realidade, ou seja, problemas que não deveriam existir e que não há nada que se possa fazer para que estes problemas sejam corrigidos. Ao partir dessa premissa, tais pessoas apresentam uma dificuldade para aceitar as frustrações dos seus desejos e expectativas e acabam desenvolvendo atitudes de lamentação, autovitimização e culpabilização dos outros. Em outras palavras, quem lida com as frustrações dessa maneira imatura se comporta como uma criança que faz birra, quando não tem seus desejos atendidos pelos pais.
Gente, uma coisa importante aqui a ser dita. Não é que o sistema sociopolítico no qual a gente está inserido não tenha falhas, porque a gente sabe que tem, né? E muitas, inclusive. Não é que a gente não tenha motivos de sobra para se lamentar, para se reconhecer como vítimas de inúmeras injustiças sociais e até mesmo para dar nome aos nossos algozes. Ou seja, para a gente enxergar e apontar a perversidade de certas estruturas e de determinados agentes. A gente tem motivo de sobra para isso tudo. O que eu estou trazendo para reflexão aqui são aquelas pessoas que, diante de toda e qualquer situação de vida, se coloca neste lugar de, entre aspas, coitadismo. Por outro lado, os indivíduos que lidam com as frustrações de forma saudável as percebem como elementos necessários e inerentes à realidade. Essas pessoas não encaram as frustrações necessariamente como falhas do sistema, mas como parte da programação normal, ou seja, como parte da vida mesmo. Elas entendem que vivências de frustração são condições indispensáveis para o amadurecimento e que grande parte do progresso humano, tanto do ponto de vista social, político, tecnológico, como também do pessoal, ou seja, daquele que se dá no campo das relações afetivas mais íntimas, se deve justamente à existência das frustrações. Gente, só reforçando aqui mais uma vez e de uma outra forma para não restar dúvida, frustração é diferente de privação de recursos de subsistência. Portanto, eu não estou saindo em defesa das frustrações e privações de recursos básicos, tanto materiais como simbólicos, que todos nós deveríamos sim ter acesso para ter uma vida mais digna e satisfatoriamente confortável. Posto isso, ao se basear na premissa de que as frustrações, na justa medida, são experiências necessárias e mesmo desejáveis, visto que contribuem para o nosso crescimento, quem lida com a frustração de forma amadurecida não se desespera, não se vitimiza e nem sai afoito em busca de culpados quando se sente frustrado. Pelo contrário, além de aceitar com mais discernimento o que a realidade apresenta, ao invés de sentar e chorar, e não que a gente não possa fazer isso de vez em quando, porque pode sim, e se for na companhia de um terapeuta que ajude a gente a sair do fundo do poço psíquico, melhor ainda, este sujeito busca então enxergar nas frustrações algumas oportunidades e possibilidades de mudança.